da nossa ideia, né, a nossa ideia de lives, né, surgiu justamente na época da pandemia. Agora, quando começou a pandemia, a gente começou com esses projetos de lives, como uma forma de também poder trazer temas importantes assim para o público, né? Já que a gente não está podendo se ver e fazer nossos grupos de apoio e tal, então assim a gente pensou em fazer as lives para trazer esses temas importantes, assim. E já teve várias, né? Então, assim, essa agora que a gente pensou nos direitos humanos, porque, na verdade, os direitos humanos perpassam por todos os temas, né? Se a gente for pensar assim, né? Tudo diz respeito à vida de todos, né? Os direitos humanos diz respeito à vida de todo mundo, né? E de todos nossos direitos, né? Então, assim, vamos começar, né? Propriamente. Estamos aqui, então, boa noite, né? Boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai fazer essa live falando sobre direitos humanos, né? E em tempos de pandemia. E temos aqui nosso convidado. Meu nome é Elisiane, não falei, né? Meu nome é Elisiane, eu sou psicóloga da ELO, né? Que é uma ONG. E trabalhamos normalmente com adoção, apadrinhamento. E hoje a gente está falando sobre os direitos humanos. Então, assim, para poder abordar esse tema, a gente convidou o Dr. Mário Reigans, né, que é o defensor público da terceira vara do júri de Porto Alegre, né, e vou deixar que tu então se apresente. A gente já agradece, né, de antemão a tua participação e poder participar com a gente, assim, trazer teus conhecimentos para a gente, assim, né, e claro que muita coisa a gente não sabe mesmo, né? Então, tudo que tu trouxer vai ser super importante para nós, assim, e para o público, provavelmente, assim. Então, vou deixar que tu te apresente, né? Melhor, né? Para, de repente, falar um pouquinho da tua trajetória, né? Até hoje, né? Um pouquinho, quero ser grande, mas falar um pouco, resumidamente, assim, para o pessoal também poder te conhecer e já dizer que a gente vai deixar aberto para perguntas, o pessoal pode ir perguntando aos poucos, a gente vai respondendo. Então, pode se apresentar para nós? Então tá, boa noite, Lisiane. Boa noite a todas e todos. Queria primeiro agradecer imensamente ao convite da Elo, convite feito pelo meu querido amigo Peterson. Já é a segunda vez que a gente tem a possibilidade de se encontrar. E a primeira vez foi presencial. Dessa vez, como a gente não tem a possibilidade de fazer encontros presenciais, essa é uma forma da gente se aproximar, da gente seguir conectado e poder fazer um debate, então, aberto, franco, num diálogo muito claro e posicionado sobre a temática dos direitos humanos, né? Eu vou pedir licença para dispensar um pouco a apresentação, de falar da gente é um pouquinho complicado, mas eu vou falar só o necessário para que se compreenda qual é o meu lugar de fala, de que posição Isso. eu falo, né? Qual é o meu ponto de visão acerca dessa temática tão importante, tão cara, que é a dos direitos humanos. Eu sou defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 2012, formado na Universidade Federal de Pelotas, e também especialista em ciências criminais, mestrando em ciências criminais na área de criminologia pela PUC. E na defensoria pública, já estou praticamente todas as áreas, mas sempre com a partir de 2012 me classifiquei, então, numa defensoria pública criminal, de tribunal do júri da região metropolitana, e onde construí boa parte da minha carreira e onde estou hoje também no Tribunal do Júri, agora aqui na comarca de Porto Alegre. Mas também tive uma experiência muito rica durante 2 anos como dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos aqui do Estado do Rio Grande do Sul, como conselheiro estadual de Direitos Humanos e como representante do Estado do Rio Grande do Sul no Comitê Nacional da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Que dão, então, uma visão complementar. Me parece que a defesa criminal mais a defesa dos direitos humanos, ela dá uma visão muito complementar sobre a amplitude da compreensão dessa temática, que é tão importante a todas e todos, e que inclui também, mas não somente, mas inclui necessariamente o discurso da defesa criminal e a importância da racionalidade do discurso da punição, da racionalidade do discurso da persecução penal e da racionalidade da imposição de limites ao poder do Estado. Quando fala em direitos humanos, é lógico que hoje já se evoluiu muito nessa teoria, mas a teoria dos direitos humanos, por mais que essa não seja a minha vertente
filosófica, na minha vertente de pesquisa, é muito comum que se trabalhe na perspectiva dos direitos humanos sob uma perspectiva de matriz liberal. Matriz liberal não no aspecto econômico, mas aquela matriz liberal do pós-guerra, aquela construção de oposição que autores como a Hannah Arendt, claro, hoje muito criticados por essa construção de aproximação entre em onde opõem como se liberalismo fosse a única opção, totalitarismo, quando hoje a gente percebe justamente que as estruturas neoliberais elas estão muito antes, pelo contrário, muito próximas do autoritarismo, o que vimos nas ditaduras latino-americanas aqui na América Latina, e estamos vendo hoje no Brasil e em boa parte da América, nessa virada à extrema-direita que a política deu, dessa união macabra, então, de neoliberalismo econômico com autoritarismo político que coloca em risco a nossa democracia, coloca em risco os direitos fundamentais, coloca em risco o Estado de Direito e coloca em risco a todas e todos, ainda que nós não percebamos isso no dia a dia. Então, é impossível não fazer uma analogia, para quem gosta do estudo da história. Quando a gente estuda, eu gosto muito, Lisiane, do estudo do período muita gente gosta de estudar a Segunda Guerra Mundial pelas estratégias, pelas questões militares. Eu gosto muito de estudar o ambiente que levou à ascensão do nazismo na Alemanha. Né? E ao que muitos de vocês devem saber, Hitler pegou o poder democraticamente. Né? Não davam bola, acharam que era um excêntrico, e ele foi tomando conta com um discurso de totalitário, com um discurso antissemitismo, um discurso anticultura, um discurso anti-ciência, né, com uma propaganda, na época, inovadora, mensagem subliminar, muito semelhante ao que hoje a gente vê com a lógica das fake news, né, do negacionismo, do dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, do terraplanismo. Né? Então, eu recentemente um texto na Deutsche Welle Brasil que dizia o seguinte sobre o célebre episódio de maio de 1933, conhecido como episódio da queima dos livros. E ele inicia da seguinte forma, com esse título: onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. E diz o texto: o dia 10 de abril de 1933 marcou o auge da perseguição dos nazistas aos intelectuais, principalmente aos escritores. Em toda a Alemanha, principalmente nas cidades universitárias, montanhas de livros ou suas cinzas se acumulavam nas praças. Hitler e seus comparsas pretendiam uma limpeza da literatura. Tudo que fosse crítico ou desviasse dos padrões impostos pelo regime nazista foi destruído. Centenas de milhares de livros foram queimados no auge de uma campanha iniciada pelo Diretório Nacional dos Estudantes. Stefan Zweig, Thomas Mann, Sigmund Freud foram algumas das proeminências literárias alemãs perseguidas na época. O poeta nazista Franz Joseph foi um dos que justificou a queima, logo depois da ascensão do nazismo ao poder, com a necessidade de purificação radical da literatura alemã, de elementos estranhos que possam alienar a cultura alemã. Assim como desde a pré-história se acreditava nos poderes purificadores do fogo, o regime do mestre da propaganda, Joseph Goebbels, pretendia destruir todos os fundamentos intelectuais da por ele tão odiada República de Weimar. A opinião e a intelectualidade alemãs ofereceram pouca resistência à queima. Editoras e distribuidores reagiram com oportunismo, enquanto a burguesia tomou distância, passando a responsabilidade aos universitários. Também os outros países acompanharam a destruição de forma distanciada, chegando a minimizar a queima como o resultado do fanatismo estudantil. 6 anos depois, a Alemanha atacava a Polônia. E o resto dessa história todo mundo conhece. Quase um século antes, na Praça da República, em frente à Universidade de Humboldt, em Berlim, está escrito a frase profética do Heinrich Heine: onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. Mas a pergunta que eu quero fazer, e a pergunta que se coloca muitas vezes, e sempre é algo que nos inquieta, não é como Hitler foi capaz de liderar o Holocausto. A questão é como milhões de alemães permitiram que isso acontecesse. E aí, nesse sentido, que eu gosto muito de uma referência da Hannah Arendt, que diz o seguinte: um governo totalitário, por definição, busca não apenas o controle da burocracia e dos aparatos partidários estatais, mas, sobretudo, o controle total da mente dos governados. Tal estratégia de governo somente se faz possível com o controle total da produção jornalística, artística e intelectual. Então, vejam,
para a gente conectar com o assunto de hoje, e não é por acaso que se faz essa comparação. Hoje, quando sai uma medida provisória, onde o governo federal quer que o ministro da Educação, que é absolutamente anti-intelectualista, que é absolutamente negacionista, possa, com uma medida provisória permitindo que ele possa nomear reitores de universidades federais. Vejam só, acabando com o processo histórico tradicional de eleição entre discentes e docentes, que é o que sustenta a lógica dessa democracia acadêmica. E democráticos, eles vão sendo destruídos. Claro que a gente não está falando aqui, quando a gente compara ao nazismo, que vai se empregar uma mesma prática de holocausto, de destruição de uma etnia, como era uma das intenções, uma das perspectivas. Até porque aqui a gente está muito conectado com a perspectiva, e até aqui, por isso, adoto com ressalvas essa perspectiva da Hannah Arendt, numa perspectiva de totalitarismo financeiro, um autoritarismo que tem um viés neoliberal muito forte, uma perspectiva muito semelhante de enfraquecimento de certos setores, em que pede o fortalecimento do setor militar, do setor uso da força, do setor da repressão. Quer dizer, você retira direitos da população, você retira a atuação do Estado em setores estratégicos como cultura, saúde, educação, esporte, o próprio sistema financeiro, mas você dá força nos aparatos e, claro, com isso você tira direitos da população, aumenta a desigualdade. Claro que para evitar qualquer tipo de revolta e para manter o controle, você precisa investir em elementos de força. Mas hoje, no nosso século, no nosso período, só com força não se faz uma dominação. Então você precisa trabalhar com o domínio das mentes, a partir de uma estratégia de fake news, a partir de uma estratégia de silenciar a imprensa crítica, a partir de uma estratégia de criminalizar e enfraquecer movimento social, a partir de uma estratégia de deslegitimar movimentos artísticos a partir de afirmações vazias, como construindo uma lógica de inimigo, e a partir também do controle, do enfraquecimento das instituições autônomas independentes que constituem o Estado Democrático brasileiro, como o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o próprio Congresso Nacional. Então, veja que essas estratégias de ataque elas estão muito presentes e são muito comuns. Justamente, aí não é nenhuma novidade o que você está fazendo, simplesmente você está fazendo isso com estratégias típicas do nosso século, do nosso momento histórico, com o uso de redes sociais, com o uso de fake news. Aliás, o uso de redes sociais, e veja, e essa é a grande perversidade do neoliberalismo, e às vezes a gente comete o equívoco, inclusive no momento de resgate do fascismo, de resgate do nazismo, e perde a perspectiva de que o neoliberalismo ele tem esse neoliberalismo de totalitarismo financeiro que incute na cabeça das pessoas. Não tem nada a ver com aquele liberalismo clássico que pregava a liberação de mercadorias, mas muito mais com a lógica do individualismo, muito mais na perspectiva do concorrencialismo, que faz com que cada um seja o concorrente do outro, que exige que nós tenhamos sempre metas de produtividade, como se que nós como nós façamos as nossas relações, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, inclusive as afetivas, a partir de uma construção de capital, como se fôssemos empresas de nós mesmos, que traz o mito do empreendedorismo como se fosse o valor supremo, que extermina com a classe trabalhadora, que simplesmente acaba com a classe trabalhadora e coloca essa grande massa de mão de obra numa perspectiva de pseudo-autonomia. Então, a partir dessa construção, como é que se faz esse totalitarismo? Tem necessariamente o uso da força, se utiliza de estratégias para que cada indivíduo seja responsável pelas suas próprias ações. Se incute a ideia, se acaba com a ideia de solidariedade social, construindo a ideia de que, olha, não é o Estado que tem que dar conta, o Estado não precisa, acaba-se com a ideia de Estado de bem-estar social, pensando que o Estado não tem que dar saúde, não tem que dar educação, não tem que dar renda mínima, não tem que prover os direitos básicos, não tem que prover uma previdência pública, e se constrói a ideia de que, então, cada indivíduo é responsável por si. Quando veja a lógica de uma previdência pública, por exemplo, nada mais é do que uma perspectiva de solidariedade social, pensando que todos contribuem para que aqueles que precisam, sejam por chegarem à velhice, seja por uma questão decorrente da falta de possibilidade de seguir trabalhando e produzindo, possam receber um dinheiro suficiente para conseguir se manter e viver com dignidade.
Então, a partir daí, a partir dessa responsabilização, se diz, olha, um discurso de meritocracia, de uma perspectiva absolutamente formal, responsabiliza-se também, assim como se diz que cada um tem a oportunidade de trabalhar e se dá a ilusão de que isso pode sim trazer uma condição de vida melhor, por outro lado, se responsabiliza o sujeito por todos os seus fracassos. E a grande falácia é de que há espaço para todos, é de que todos podem sim conseguir simplesmente com a força do seu trabalho, com o seu empreendedorismo individual, podem chegar a algum espaço, ocupando então posições que na verdade são limitadas, considerando que há sempre um grande espaço de vazio, ou seja, há poucas possibilidades para poucas pessoas e há um grande número de pessoas que não vai conseguir atingir sequer o necessário para obter o seu mínimo existencial. E aí se atribui, então, a cada pessoa a responsabilidade, como se aquele fator, inclusive daquelas pessoas que empregam todas as suas possibilidades para efetivamente construir e contribuir dentro dessa racionalidade, se atribui a essas próprias pessoas as razões do seu próprio sucesso, o que é extremamente cruel, né? Porque efetivamente dentro disso existe inclusive um fator de alien, sorte, porque efetivamente não há espaço para todas e para todos, né? Um discurso que a gente vê muito é a questão do concurso público, né? Você, só não passa aqui. Não é verdade. Existe um número limitado de vagas, existe um número muito maior e infinitamente maior de pessoas que concorrem por essas vagas. É evidente que não são todos que vão passar, apenas poucos vão passar. Ora, se tem 50 vagas e se tem 50 mil, uma vaga para cada e outros não vão ingressar. E aí se vende a mentira de que depende de você. O que não é verdade. A gente sabe que as pessoas que ingressam, a grande maioria, tiveram grandes privilégios, tanto de educação, quanto desde a nutrição, na formação intelectual, lá na primeira infância, uma perspectiva de alimentação, de afeto, de estrutura familiar, de estrutura emocional, de estrutura psicológica, tempo, né, que permitem, então, uma concorrência absolutamente desleal com quem não tem todas essas condições. E aí se constrói, então, o mito da meritocracia, que responsabiliza aqueles que não obtêm o sucesso. E veja, nesse contexto, então, de ódio nas redes sociais, há uma pesquisa recente de uma ONG chamada SaferNet Brasil, que diz que a partir de 2014, multiplicaram as mensagens nas redes sociais com conteúdo político, das quais 97,4% abordavam aspectos negativos. Do universo analisado, o segundo tema com maior número de mensagens foi o do ódio às mulheres, seguido pelo ódio com deficiência, além do ódio aos homossexuais, transexuais, refugiados, pessoas em situação de rua, sem falar no discurso do extermínio das pessoas que encarnam. Vejam só. Como é que se constrói essa lógica? E por que isso é tão conectado com a lógica do regime que nós lemos naquela perspectiva histórica, conectando com aquilo, né? Aqui eu recorro a uma construção filosófica, a construção da lógica do outro. Como é que a gente permite, como é que os alemães permitiram, então, que se fizesse todas essas atrocidades? A partir da construção da lógica do outro. Veja só, que quando se permite o holocausto de judeus, e aí as pessoas não judias, que, bom, ainda que não tivessem a intenção da existência do holocausto, contribuíam, de certa forma, com seus atos, ou simplesmente silenciando sem se opor, por que não sentiam a aversão àqueles atos? Porque simplesmente consideravam o judeu como o outro. Né? Essa é a perspectiva do discurso de ódio, do discurso do machismo, quando considera a mulher a outra. Essa é a perspectiva do discurso do racismo, quando a perspectiva de uma pessoa branca se considera que a pessoa negra é o outro. E essa também, vejam só que interessante, é o que vai fundamentar a ideia da tortura, é o que vai fundamentar a ideia do ódio às pessoas encarceradas. Você nunca imagina que pode ser que um sistema autoritário, um sistema que não dá as devidas garantias processuais e que permite prisões preventivas à revelia, que permite condenações sem provas, que permite julgamentos por um juiz assumidamente parcial, ainda que isso venha comprovado posteriormente. Você nunca se enxerga na posição de réu, na posição de possível preso, o que é uma falácia. Veja que
o martelo, o bastão, ele só muda de mão quando a gente vai permitindo essa construção da lógica do outro. Por isso que a lógica dos direitos humanos, ela tem que ser uma perspectiva de defesa do outro pela simples condição de ser humano. Eu preciso querer resguardar os direitos mínimos. Isso vale em todas as perspectivas. Não adianta você dizer que você é a favor de direitos humanos e que, olha, que a adoção é um ato importante, é um direito importante que pode sim auxiliar na vida de muitas pessoas e que pode casar uma vontade, um desejo de amor, de afeto por pessoas adultas que querem ter um filho, que querem ter uma filha, ao mesmo tempo em que há uma criança que quer ter um pai, que quer ter uma mãe, que quer ter dois pais, que quer ter duas mães, que quer ser acolhido com afeto dentro de uma família. Se nós não pensarmos que, dentro dessa perspectiva, há necessariamente que se pensar com a ideia de interseccionalidade em defesa dos direitos humanos. Se eu quero defender o direito das crianças e dos adolescentes, eu preciso defender o direito de todas as crianças e dos adolescentes, sejam elas brancas, sejam elas negras, sejam elas de classe média, sejam elas ricas, sejam elas pobres, sejam crianças e adolescentes que eventualmente sejam acusadas de prática de atos infracionais, sejam crianças e adolescentes que estudem em escolas privadas, em escolas públicas, enfim, sem qualquer espécie de distinção. Se eu sou a favor do direito das pessoas idosas, e eu sou a favor, eu preciso também ser a favor da defesa do direito das pessoas encarceradas, porque existem idosos encarcerados. Se eu sou a favor dos direitos das mulheres, eu preciso pensar num processo penal mais democrático, eu preciso pensar e repensar nessa política de criminalização do tráfico de drogas, que encarcera maciçamente boa parte da população pobre e grande parte da população negra brasileira, e que, se a gente for pensar numa perspectiva de feminismo, veja-se que grande parte das mulheres condenadas no Brasil, a grande maioria está lá por acusação de tráfico de drogas, muitas vezes vinculadas a situações em que se encontram naquele fato em função de relacionamentos, né? Seja, inclusive, eventualmente, levando algo nas casas prisionais, dentro das visitas, e acabam sendo acusadas nessa perspectiva. E aí a gente tem um processo de criminalização, um processo de encarceramento que vai impactar muitas vezes em direitos reprodutivos, que vai impactar na ocorrência de uma gestação dentro da prisão, em que pese a gente tem um habeas corpus coletivo deferido no Supremo Tribunal Federal já há 2 anos, que determina só em situações absolutamente excepcionalíssimas a prisão de gestantes e de mães de crianças até 6 anos de idade. A gente vê na prática que o número é imenso de mulheres nessa situação. E aí vejam só o quanto de reflexo vai impactar na vida de uma criança. Aqui, se a gente for pensar, nem quero entrar na perspectiva da construção do inconsciente de uma criança de 0 a 6 anos de idade que passa por essa situação em que tem uma mãe presa, uma mãe encarcerada, especialmente se a gente for pensar em como são os nossos presídios aqui no Brasil, especialmente agora, nessa época de pandemia, e quando se iniciou a pandemia aqui no Brasil, uma das medidas, inclusive, que se passou a pleitear foi, bom, com a suspensão dos prazos processuais e se há uma necessidade de distanciamento social, nada mais perigoso para a circulação do vírus do que pessoas encarceradas em massa. Então, evidentemente que o próprio CNJ determinou a reanálise de todas as possibilidades. E tem muitas pessoas presas preventivamente, que seguem presas preventivamente, mesmo com seus processos não andando suspensos em função da prática, e há, então, um super encarceramento que permanece, que persiste, e evidentemente que é um grande vetor de transmissão e de contágio de coronavírus, não sejamos ingênuos, é impossível que não seja, especialmente pelas péssimas condições de distanciamento que efetivamente não há em função do grande aglomeramento que há na prisão. E isso eu preciso enxergar a pessoa presa como o outro, eu não posso enxergar a pessoa presa como o outro, eu preciso enxergar como um ser humano, eu preciso enxergar a todas e todos como seres humanos que somos, porque senão estou subtraindo, e aí me parece que a pandemia ela nos traz uma lição nessa perspectiva, porque veja, dentro dessa construção de destruição, de desmantelamento da saúde pública, essa desconstrução ela não é destinada a um setor, mas enfim a toda a estrutura que traz o estado de bem-estar social. Se verificou com a pandemia
que essa perspectiva de busca pela saúde individual, sem que se olhe para a saúde de uma forma coletiva, sem que se olhe o todo, ela é ineficaz. Porque, veja, a circulação do vírus, então, ela não adianta que cada um individualmente tome seus cuidados se a circulação do vírus seguir por toda a nossa comunidade. É óbvio, não se pode, é falsa a afirmação de que a pandemia é democrática, que atinge a todos de forma igual. Evidentemente que não atinge a todos de forma igual, seja pela questão da difusão do vírus, seja pela questão da possibilidade de pessoas de classe média, de pessoas que estão melhor estabelecidas economicamente, terem mais condições de se isolar, de se nutrir corretamente, de ter cuidados de saúde, de frequentar a rede de saúde privada, de conseguir trabalhar em home office, né? Mas ainda assim há um pouco de necessidade de retomada da solidariedade social, porque enquanto houver a disseminação do vírus na Vila Cruzeiro, o Moinhos de Vento não estará livre dessa disseminação. A gente precisa, sim, de um modelo de saúde pública, e essa talvez fosse a grande lição que a pandemia poderia nos trazer. E se a gente pensar na perspectiva do presídio, e não quero trazer essa perspectiva como a razão principal para que a gente tenha esse cuidado, mas pensem que a contaminação de um grande número de pessoas presas vai impactar também na rua, não sejamos ingênuos ao contato sempre e direto de pessoas presas com pessoas que estão na rua, seja pelas entradas e saídas do presídio, seja em função dos próprios agentes penitenciários, das agentes penitenciárias que lá trabalham, seja pela entrada e saída de comida, de suprimentos, seja pela própria necessidade de saída de pessoas presas para atendimento de saúde na própria área de saúde pública, que vai, então, gerar toda essa repercussão e todo esse contágio que nós estamos vendo, porque acho que a lição que nos mostra da pandemia, a gente poderia ter a possibilidade de aprender com essa tragédia, que nós precisamos retomar a perspectiva de solidariedade. E vejam só, claro que a história, muitas vezes, e por isso que eu queria ter muito cuidado quando falo sobre Segunda Guerra e sobre essas analogias ao nazismo, a história contada é sempre a história dos vencedores, evidentemente. E se a gente pensar na perspectiva, não se pense que os britânicos eram santos, muito antes pelo contrário. Foi permitido a própria reconstrução da Inglaterra e toda aquela ideia de estado de bem-estar social que se seguiu depois da Segunda Guerra foi permitida em função do colonialismo, de toda a exploração que a Europa fazia. Colônias espalhadas pelo mundo, como na África, enfim, em grande parte desses locais, onde houve também diversas sistemáticas violações de direitos humanos, inclusive em função de danos de Estado, em função dessa economia. Mas eu quero trazer um exemplo que nos mostra, e por isso que quando estudamos história, é importante que a gente estude, como diz Walter Benjamin, a história a contrapelo, a história dos vencidos, mas também um olhar muito crítico, porque aqueles que vencem a Segunda Guerra, então, se arvoram como os defensores dos direitos humanos e fazem aquela grande declaração, e talvez poucos saibam, mas existe uma figura célebre na Segunda Guerra Mundial chamada Alan Turing. Talvez algumas pessoas, algumas das senhoras, alguns dos senhores, já tenham assistido a um filme chamado O Jogo da Imitação. Esse filme conta a história do Alan Turing, que nada mais é do que, bem ou mal, o inventor do computador. E o Alan Turing era um sujeito muito inteligente e que foi capaz de decifrar o código chamado de Enigma, que era o código secreto utilizado pelos alemães para comunicação durante a guerra. E ele, a partir da invenção do computador, né, ele contribui, ele talvez tenha sido uma das pessoas mais importantes na estratégia, na virada, naquele momento em que a Inglaterra esteve muito próxima a perder a guerra e a Alemanha nazista esteve muito próxima de se solidificar como grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. O Alan Turing tem uma contribuição muito importante e então de extrema relevância nessa virada, porque a partir do conhecimento dessas estratégias permitiu, então, que a Inglaterra antecipasse diversos movimentos da Alemanha nazista e conseguisse vitórias importantes, inclusive em batalhas pela supremacia do espaço aéreo ou da marinha, que foram decisivas na retomada, naquele primeiro momento de resistência e depois na retomada, então, da supremacia da Europa continental a partir da França. E aí o Alan Turing, então, anos depois, vejam só, o Alan Turing é um herói de guerra, anos depois ele é condenado no Reino Unido pelo seguinte:
porque o Alan Turing era homossexual. E naquele contexto isso era proibido. E ele é condenado à pena de prisão, mas lhe dão uma alternativa à prisão. Ele poderia se submeter a um processo de castração química, que hoje é, pelo menos na nossa perspectiva, ainda proibido. E ele aceita se submeter a esse processo de castração química. E com isso ele não aguenta o sofrimento de toda essa violação de direitos humanos e ele acaba se suicidando. Então vejam só, aquele que era um herói da luta antinazista e aquele povo que se arvora no defensor da liberdade, olha como ele trata um dos seus heróis a partir do momento em que ele é desvelado como uma pessoa homossexual. Ele se torna um outro. E aí os direitos humanos dele são... Vejam o risco de garantir os direitos humanos a todas e todas as pessoas. Portanto, em termos de discurso, e veja, nós somos de uma geração, eu sou de 86, Lisiane, e a gente é de uma geração pós-Constituição de 88 e que viu muitas evoluções, pelo menos em tese. Nós tínhamos uma ilusão no período pós-ditadura, pós-ditadura civil-militar no Brasil, de 64 a 85, que cometeu as piores atrocidades da história recente do Brasil, matando, prendendo indiscriminadamente, perseguindo, calando a imprensa, impedindo a livre manifestação, impedindo a existência de partido, enfim, cometendo todas as atrocidades possíveis, sempre com aquela desculpa de livrar o país de uma ameaça comunista. Veja, hoje a gente vê essa nossa questão, então, ela parte de uma retomada democrática e um discurso de muita esperança. Esse discurso de esperança que, pelo menos no papel, a gente acredita na segurança jurídica, a gente acredita na Constituição Federal, a gente acredita, então, nesse discurso dos direitos humanos. Mas, de uns anos para cá, talvez isso tenha assim, se acentuado a partir do golpe, o golpe de Estado iniciado ali em 2015, 2016, mas esse discurso de ódio que se inicia, então, a partir da não aceitação da vitória da presidente Dilma na sua segunda eleição, e começa a ter uma legitimação aberta em termos de misoginia, de discurso de ódio. Lembro de ouvir de políticos, inclusive aqui do Estado, discursos de ódio contra a população indígena, contra a população negra, de discriminação em relação à orientação sexual das pessoas, e isso começa a ser aceito, isso começa a ser naturalizado. Então, nesse período de perspectiva, eu vou recordar a importância de que nos direitos humanos existe um princípio, e aqui vou invocar um autor aqui, liberal também, Rudolf von Ehring, que diz que o direito não chega aos povos por sorteio. O direito é conquistado por muitas lutas, por muitas guerras e por muitas revoluções. Muito sangue é derramado para que se conquiste os direitos humanos. A conquista dos direitos humanos não é uma outorga, não é uma dádiva dos governantes, muito antes pelo contrário. Então ele diz que os direitos humanos não podem retroceder, não podemos andar para trás em direitos humanos. Aquilo que foi conquistado, aquilo que já foi garantido, não pode andar para trás. Os direitos humanos eles precisam ser universais, eles precisam ser para todas. Então vejam só, se a gente partir de uma ideia, vamos pensar então que no Brasil se inventasse uma lei que proibisse que pessoas do mesmo gênero se beijassem em público. Evidentemente que isso violaria frontalmente os direitos humanos, violaria os direitos fundamentais, não poderia ser aceito. Ou então, uma lei que proibisse que mulheres andassem com saia acima do joelho. Isso não poderia, isso feriria a lógica do não retrocesso, isso poderia ser aceito. E aí, se a gente pode pensar, nossa, isso nunca vai acontecer. Olha, tem países, a gente pode... Então, em termos de direito das mulheres, por exemplo, com a ascensão do totalitarismo, com a ascensão de regimes extremistas religiosos, discurso extremista religioso, e tudo inicia pelo discurso. A gente precisa entender que o discurso mata, o discurso é importante porque o discurso ele produz efeitos na vida real, especialmente o discurso de autoridades. Quando um presidente da República sai à rua, ele menospreza os efeitos de um vírus evidentemente
ele está dando um recado para a população, que a população também pode sair para a rua, e evidentemente que a partir daí, quem observou a partir daquele momento, é evidente que mais pessoas saíram à rua, e bom, não é baixa a hipótese que isso tenha influenciado a disseminação de um vírus contagioso e com uma taxa considerável de mortalidade do seu contágio, que isso tenha causado mortes. O discurso mata, a gente precisa saber disso. O discurso violador de direitos humanos mata. O discurso do nazismo mata. O discurso do fascismo mata. O discurso do machismo, vejam, aumenta o número de homicídios por violência doméstica durante a pandemia. Esse discurso, ele é letal. Então é muito importante que a gente compreenda que os direitos humanos eles não podem, em hipótese alguma, retroceder. Mas se a gente olhar para o lado, a gente vai perceber, e olha, não é só no Afeganistão, no Irã, que os direitos retrocederam. Sabe qual foi a grande ideia do Ministério da Justiça, à época titularizado pelo senhor Sérgio Moro, em relação aos presos que estavam para evitar o coronavírus? A ideia foi colocar as pessoas presas dentro de containers. Tive oportunidade de ter São Paulo, contando a história do Rio Grande do Sul, aqui em Novo Hamburgo, há poucos anos atrás, o ano passado ainda, se tentou colocar pessoas presas, se colocou pessoas presas, se comprou containers, colocar pessoas presas dentro de containers, numa situação absolutamente... Eu chego a ter náuseas de lembrar da cena do ajuntamento, nível de violação de direitos humanos que havia naquelas situações, como se fosse uma grande solução, como se fosse uma grande ideia, inclusive apoiado por boa parte da imprensa local na época, né? Aí a Defensoria Pública, né, que eu estava à frente do Núcleo de Direitos Humanos, junto com a Defensoria Pública lá de Novo Hamburgo, no Núcleo de Execução Penal, impetramos então o habeas corpus coletivo, e por 2-1, vejam, o Tribunal de Justiça, depois de 6 meses, evitar isso, pessoas podem ser presas em containers. E não tinha uma pandemia de coronavírus. Agora, no meio da pandemia, a grande ideia do governo era do Ministério da Justiça. Isso está documentado, tem intenção do DPEM, Departamento Penitenciário, que é vinculado ao Ministério, queriam que essa fosse a política penitenciária no Brasil, de prevenção. Aquela ideia de que, olha, eles estão mais seguros lá dentro do que circulando na rua, tentando nos convencer disso. Nem vou falar das prisões em viaturas policiais, em delegacias de polícia, né? As pessoas chegaram a ficar 30, 40 dias dentro de viaturas policiais aqui no estado. Até o ano passado também, naquela ocasião, impetramos habeas corpus coletivo, e assim finalmente conseguimos evitar, ou pelo menos minorar grandemente possível a luta. Assim, doutor, eu vou te dar um tempinho para tu respirar um pouco, tomar uma aguinha, né? Mas eu só queria colocar assim que aula, né, que a gente está tendo assim sobre direitos humanos e mostrando assim o quanto é importante se pensar no coletivo mesmo, né? E não pensar cada um, pensar em si mesmo, né? E essa pandemia veio talvez para isso também, eu acho que a gente teria que aprender com isso, né? E infelizmente muitas pessoas não estão pensando assim, né? E talvez por isso essa quarentena interminável, né? Que não chega ao fim nunca, né? A gente diz não é quarentena, já é sessentena, né? Porque não passa nunca, né? Porque realmente as pessoas pensam muito em si, né? E não pensam no outro. E os direitos humanos têm muito isso, né? Na verdade, assim, no momento que tu defende o direito de um, como o doutor falou, né? Como tu falou, tu tá defendendo o direito de todos, né? Tá defendendo o direito de uma mulher, tá defendendo de todas. Tá defendendo o direito de um idoso, tá defendendo o direito de todos os idosos, né? E isso é importante a gente perceber. E como a gente vê que a sociedade está ainda muito fora disso, assim. Né? A maioria das pessoas pensa nos direitos humanos como uma questão de defender o bandido, defender quem não merece, quem não precisa, né? Mas não se vê que, na verdade, isso é uma coisa maravilhosa, assim, que tenha acontecido, né, há mais de 70 anos atrás, né, que teve a Convenção dos Direitos Humanos, né, então, assim, a gente vê, assim, que na verdade, nasceu ali, mas ainda é preciso tanto movimento para que se possa realmente ter esses direitos, né, que ainda está sendo muito violados os direitos humanos, né, e agora, nesse tempo político que a gente está vivendo, assim, a gente vê o quanto, assim, ainda a gente precisa lutar contra isso, né, lutar por esses nossos direitos, assim,
né? Então, assim, o senhor pode continuar, né, no seu pensamento, assim, eu só queria dar um tempo para também dar uma respirada, né, porque eu sei que tu é acostumado a dar aula e tudo, né, mas, assim, não é fácil, né, e tem algumas perguntas que estão vindo ali, mas pode continuar com a sua ideia, assim, se Como vocês quiser. preferem colocar as questões, eu só ia fazer uma pequena referência à questão justamente essa questão da importância da universalidade e dentro da defesa criminal importante, né? Colocar um exemplo bem simples e bem prático. Às vezes você tem, por exemplo, você tem normas que exigem, por exemplo, uma autorização judicial para que possa ter uma interceptação telefônica, para que possa gravar essas conversas ou uma tal que possa ser colocada para gravar uma pessoa. E aí a questiona, por que essa prova não é válida, né? Se ela efetivamente pegou uma gravação que aconteceu. A questão ali posta é justamente a compreensão de que quando você está dizendo que essa prova não é válida, eu não estou defendendo o direito do réu, eu estou defendendo o seu direito. Porque se eu aceitar que essa gravação feita sem autorização judicial seja utilizada contra essa pessoa, eu estou legitimando que você seja grampeado. Eu estou legitimando que todas essas conversas, que a sua intimidade seja filmada, gravada, com, por exemplo, um software espião dentro do seu celular, do seu computador, que vai violar a sua privacidade. A de todas e todos. Eu não estou defendendo o direito de um, eu defendo objetivamente o direito de todos, porque processo penal, o poder punitivo é uma relação de poder. E como uma relação de poder, todo poder, aqui numa visão bem Foucaultiana, a gente pode perceber, a gente percebe que o poder ele sempre tende ao abuso. Tá? Então, qual é a ideia? Você quer acabar com o poder? Não. Dentro de uma perspectiva garantista, garantismo penal, e só, por favor, vamos desfazer uma confusão conceitual de que garantismo tem a ver com marxismo, não tem nada a ver. Inclusive, o garantismo ele tem uma linha filosófica liberal, keynesianista social-democrata, né? Se a gente fosse fazer um paralelo à ideia econômica de estado de bem social, mas o garantismo, muito antes, ele inclusive ele estima o próprio poder punitivo. Concorde-se com isso ou não. Tem algumas críticas ao garantismo, mas você comparar isso com o marxismo ou com o comunismo não tem nada a ver uma coisa com outra, uma impropriedade conceitual absoluta. Não tem absolutamente nada a ver realmente uma coisa com a outra, e nem com o abolicionismo, que é um discurso de deslegitimação do poder punitivo, que entende que o direito penal ele é sempre ilegítimo porque ele é utilizado sempre como um instrumento de dominação, que é uma teoria séria, que é uma teoria importante, mas que não tem a ver com o garantismo penal, que é a perspectiva na qual se trabalha com essa defesa criminal aqui, pelo menos no Estado brasileiro, e é o que legitima a atuação da Defensoria Pública como defensora justamente de imposição de limites. A polícia pode agir? Pode. A polícia pode fazer uma busca e apreensão domiciliar? Pode, cumprindo determinadas normas, com autorização judicial durante o dia. Mas a polícia não pode entrar atirando em uma casa sem saber o que tem lá dentro, porque isso fere uma série de direitos fundamentais e pode gerar repercussões, inclusive, na vida de pessoas, sejam elas que estejam elas ou não enfrentando a polícia, sejam pessoas que não têm nada a ver com a história, como a gente já viu em vários capítulos na sociedade brasileira. Tomara que a gente tenha no Brasil uma reação à altura a todos os anos, todas as situações de violência de Estado, como está ocorrendo nos Estados Unidos agora, influenciando com a morte do George Floyd naquela imagem fortíssima, mas que, olha, será que a gente não tem situações muito mais graves acontecendo aqui no país que demandam a nossa atenção com muito mais interesse, né? E aí queria dizer que quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala basicamente de uma forma, a gente trabalha isso como uma forma histórica, se diz que os direitos humanos eles têm historicidade, eles têm tradição, e essa tradição é importante. Por quê? Porque os direitos humanos, eles não podem ser... Quando a gente fala em Estado de Direito, Estado democrático de direito, a defesa dos direitos humanos em um Estado democrático, notem que direitos humanos eles têm que ser garantidos, inclusive, contra a maioria. Então, eventualmente, direitos de minorias têm que ser garantidos contra a maioria. Desde que na Alemanha, eventualmente, talvez, naquela época, se houvesse uma votação sobre o Holocausto, talvez ela fosse aprovada pela maioria. Mas é evidente que ela fere direitos humanos. E a gente não poderia aceitar que aqui no Brasil se decidisse, por exemplo, a favor da pena de morte. Retomada da pena de morte. Não, é uma cláusula pétrea da Constituição, uma proteção, inclusive, contra direitos das maiorias. Mutilação feminina, genital, ou masculina, inclusive, mas a comum é a feminina, que acontece ainda em diversos países fundamentalistas religiosos, há 5 espécies de mutilação feminina, e que é extremamente utilizada e que atinge milhões de mulheres no mundo inteiro.
especialmente na África subsaariana, mas em diversos países fundamentalistas. Evidente que no Brasil isso não poderia ser proibido, ainda que, eventualmente, se propusesse uma lei nesse sentido. Por quê? Porque são direitos humanos e que devem ser protegidos sempre, ainda que contra eventual maioria. Mas a gente tem basicamente 3 gerações de direitos humanos, que seriam os de primeira geração, que tem uma matriz mais liberal, de limite ao poder punitivo do Estado. Seriam os direitos às liberdade de expressão, liberdade de vir, liberdade de imprensa, direito de credo, direito de propriedade. E esses direitos são os direitos de primeira geração e tem uma matriz liberal. E aí a gente tem os direitos de segunda geração, que seriam os direitos sociais, direito à igualdade, direito à saúde pública, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à alimentação, direitos prestacionais, ou seja, para que se legitime a existência de um Estado, ele tem que garantir esse mínimo. E eu queria chamar a atenção para o direito à saúde, aqui mais uma vez, dizendo que ele tem duas perspectivas. O direito à saúde é tanto um direito individual de cada um, de ter o seu acesso à saúde, como um direito coletivo e um direito solidário. E aí, mais uma vez, chamar a atenção para que a gente tenha a noção de que, e essa não é a primeira pandemia que nós passamos, existiam outras pandemias no mundo, em outras doenças, e que acabam se transmitindo de diversas formas, mas, claro, essa tem uma dramaticidade maior. Então, mas não pode saúde pública pensar simplesmente na nossa saúde individual, porque essa saúde pública é importante, é fundamental. Eu queria só responder essa pergunta. Minha dúvida é: o mediante assalto assassino um membro trabalhador de uma família com direitos humanos nessa família, ou essa família não tem direitos humanos? É evidente que sim, o direito à vida é um direito humano, e quando a gente fala de defesa dos direitos humanos, a gente está dizendo que todas e todos têm o direito à vida. Se a vida de uma pessoa é violada, se a pessoa perde a vida, é óbvio que ela teve seus direitos humanos violados. É evidente, não há nenhuma dúvida disso. Inclusive, a Defensoria Pública sempre está pronta para assistir os direitos da vítima. Atua na defesa de todas as pessoas que eventualmente tenham qualquer necessidade em função de alguma perda familiar. Só que a pessoa que é acusada de um crime, ela também tem o direito, por exemplo, de defesa. E não se está aqui dizendo que ela não pode ser presa, acusada, condenada e que cumpra uma pena. Ela pode, não tem problema nenhum. Apenas o que se quer é que se haja uma decisão judicial nesse sentido, que haja uma investigação, que haja acusação, que haja uma defesa, para que, se efetivamente ficar provado que essa pessoa cometeu esse crime, bom, aí vai haver uma decisão judicial e essa pessoa vai cumprir uma pena, como acontece com 800 mil pessoas no Brasil hoje que estão encarceradas. Então, veja, esse discurso, essa falácia de que o Brasil não prende, é um discurso falso. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. É um dos países que mais prende no mundo, tanto em números absolutos quanto em números percentuais. O drama no Brasil é que esse prende, a prisão no Brasil, ela tem cor e ela tem classe social. Se a gente for analisar os dados do DEPEN, a gente vai ver que tem muito mais pessoas sem formação educacional presas do que pessoas. É ínfimo o número de pessoas presas com ensino superior. Porte etário, étnico, racial, econômico, ele mostra a seletividade desse sistema, que é, sim, uma máquina direcionada e, a partir de suas agências punitivas, a partir de suas estruturas, ele tem, sim, um objetivo, ele tem, sim, um direcionamento. E aí, quando a gente pensa, às vezes, na população presa, a gente precisa ter um olhar e entender que o número de pessoas presas, por exemplo, por homicídio, ele é muito baixo se comparado ao grande contingente. Existe um número imenso que varia aí, dependendo da natureza do corte, entre 35% e 50% de pessoas presas por crime sem violência ou grave ameaça. Ou seja, por exemplo, pelo crime de venda de uma substância proibida, de tráfico de drogas. Esse ponto pode ser questionado porque o que a gente precisa entender é que aquele discurso de legitimação da prisão por ser um local de ressocialização, um local um local de reestruturação, ele é um discurso que hoje encontra pouco respaldo na nossa realidade no sistema prisional. Então, eu não estou aqui dizendo que o direito penal é legítimo, mas sim precisamos repensar
no nosso país, a nossa forma de punir. Quem punir, por que punir e como punir, de que forma, certo? Agora, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é evidente, sempre há um discurso, esse discurso ele é falacioso e ele leva ao engano, porque ele parece um discurso fácil, diz assim, olha, tá, mas e a pessoa que é vítima de um assalto, ela não tem direitos humanos? Claro que tem, e o Estado deveria ter dado segurança, não deu. Agora, a gente precisa analisar por que toda essa estrutura caminhou naquele sentido. Não se pode simplesmente olhar o fato individualmente. A gente precisa pensar no longo prazo, a gente precisa pensar em estratégias coletivas. E a gente reconhece, sim, quem nunca foi vítima ou não teve alguém próximo vítima de uma situação de violência, a gente reconhece, e é muito importante que se reconheça e que se entenda essas situações de violência para buscar medidas de prevenção. Quando você está fazendo um discurso de defesa dos direitos humanos, entendendo que a punição deve ser o mais racional possível, você está pensando num discurso de redução de violência. Você não está pensando num discurso de aumento de violência, muito antes pelo contrário. Essa ilusão de que simplesmente jogar pessoas lá para dentro, né, sejam culpadas, sejam inocentes, por qualquer acusação, por qualquer situação, pode diminuir violência, é um discurso que não encontra qualquer comprovação científica. Muito antes, pelo contrário, se a gente for analisar as curvas de violência, a gente vai observar que quanto mais vai aumentando a população carcerária do país, do Estado, mais vai aumentando a violência. É um ciclo vicioso. E não um ciclo virtuoso. Então, essa falácia de aumentar o número de prisões vai diminuir violência é que não encontra qualquer respaldo científico, em que pese eu entenda que possa aparentemente dar a ideia de que possa assim ser uma solução. Mas aí eu queria dizer também que há uma terceira dimensão dos direitos humanos, que são os direitos difusos, que são, por exemplo, o direito ao meio ambiente sadio, equilibrado, patrimônio histórico, né, o direito à paz. Poxa, a gente perdeu um grande museu importantíssimo num incêndio. A gente sabe que o desmatamento vem aumentando de forma extremamente contundente e isso pode gerar danos, além de gerar todo o dano ambiental direto, vai gerar danos indiretos, inclusive à saúde das pessoas, e claro que vai atingir de forma mais incisiva aquelas pessoas que têm uma condição econômica inferior. O direito ao consumidor, o direito à informação. Veja, recentemente tivemos que ter uma guerra praticamente para que o Ministério da Saúde forneça as informações sobre as mortes, sobre a contaminação pelo coronavírus. Isso é importante, isso é essencial. Direito à informação é um direito humano, é um direito fundamental de todas e de todos. É importante que seja observado e que seja respeitado. Vou responder as perguntas, se quiserem. Depois eu queria só fazer um pequeno fechamento. Ela cai com 1 hora também, a live aqui no Instagram, ou não tem essa limitação? Eu não estou conseguindo te escutar. Tá. Acho que não tem limitação. O que eu acho importante até frisar, assim, isso que tu colocou naquela questão que foi feita ali do Geraldo, né? Que o direito, quando a gente fala em direitos humanos, está falando do todo, né? Então, assim, claro, quando a pessoa é assaltada, passa por uma violência, essa questão ali, né? Quando a pessoa é assaltada e passa por uma violência, gera uma revolta, né? Então parece assim que tá, e os direitos humanos não vão me defender, vai defender só o meliante ali, como ele disse, né? Mas na verdade, assim, quando isso que é importante, né? Que eu acho que tu colocou bem, né? A questão que direitos humanos são para todos, né? Então, assim, no momento que aquela pessoa vai presa e ela tem um advogado, né? Um defensor, isso significa que se a gente um dia precisar, também a gente vai ter, né? Também vai ser visto assim, né? Então, todos têm os mesmos direitos, né? Essa é a ideia, né? Ou, Lisiane, de enxergar como se fosse uma lógica de conflito, como assim, olha, obedecer os direitos humanos da defesa criminal significa não respeitar os direitos humanos da vítima, muito antes pelo contrário. A lógica é simples. Eu defendo os direitos humanos de todas as pessoas. De todos, né? A defesa o policial é o primeiro defensor dos direitos humanos na rua. Ele trabalha no policiamento ostensivo para evitar a violência. Quando se adquire uma ação para obter uma vaga em creche para uma criança, para que os pais, para que as mães possam trabalhar, exercer o seu trabalho e sustentar a família, está buscando o direito humano, a educação da criança e ao trabalho dos pais e das mães.
né? E isso vai permitir, vai possibilitar, então, que haja uma estruturação dessas pessoas, que haja, que se respeite o direito à alimentação, enfim. Sim. E daí pode começar a criar uma construção, uma ideia de defesa dos direitos humanos. E a construção dos direitos humanos, ela é feita, porque a questão de uma pessoa matar outra, as pessoas se matam antes de existir Estado. Tá? É um fato que ocorre, não deveria ocorrer, mas a ideia de um Estado é justamente impedir que isso ocorra. Então, o Estado luta para impedir. Só que essa construção dos direitos humanos, ela começa percebendo que muitas vezes o próprio Estado atua como sujeito violador de direitos humanos. Isso vai começar ao período do absolutismo, cidades e estados, a períodos imemoriais. Então, essa lógica de defesa contra o Estado, que muitas vezes é forte, que muitas vezes, tendo esse poder, quer dizer, quem tem o poder precisa ter o poder de forma limitada, justamente para que tenha um freio e contrapeso para que ele possa ser forma a resguardar a segurança das pessoas, mas sem incorrer em violência, sem incorrer em pré-julgamentos, respeitando, então, o devido processo legal, enfim, e todos esses direitos. E a estrutura por trás disso é a mesma, né? É essa que é a mesma estrutura, tá? Sobre a questão dos gestantes e mais grupos de risco, eu confesso que eu não atuo, tá, na questão penal, então eu não tenho a possibilidade de responder assim diretamente como está essa situação. Atualmente eu atuo no Tribunal do Júri, mas eu vi que recentemente a Defensoria Pública ajuizou uma ação, um habeas coletivo, para impedir que pessoas gestantes, enfim, fiquem na prisão nesse período, especialmente para as mulheres grávidas. Então a gente tem tentado caso a caso e tentado trabalhar com questões de considerando a situação do risco que as pessoas têm, pessoas em grupo de risco, para tentar obter essa liberdade. Eu estou ficando com pouca bateria. Não, eu acho que foi bastante claro, assim, né? Claro que tem alguns comentários, né? Não sei se depois talvez a gente consiga retornar esses comentários pela própria página da Elo, assim, né? Se tiver algumas perguntas e tal. Mas, assim, eu acho que foi bastante claro. Acho que tu tá acabando tua bateria, tu disse? Não, tá em 10%, tem mais uns minutinhos. Eu queria só fazer Tá. responder o Isso, colega então tá. militar ali. Sem dúvida, eu sempre trabalhei com essa perspectiva de que a polícia militar, né, com o seu papel, as polícias com o seu papel, é claro que a gente vai trabalhar um questionamento sobre se é ou não a melhor estrutura de polícia militar ou não. Essa é uma discussão importante de se fazer. Não seria mais interessante termos um ciclo de polícia completo, né, em vez de termos duas polícias? Não sei o quanto é producente. Aí a polícia militar vai lá, aprende, e aí fica, às vezes, horas sentado na delegacia, enquanto a polícia civil faz um flagrante, está perdendo tempo de estar na rua fazendo policiamento ostensivo, e talvez impedindo, né, de que ocorra um homicídio. E aí talvez essa resposta, né, para a pessoa que tinha perguntado, ele e o direito da vítima. Bom, talvez se a polícia militar tivesse na rua, em vez de estar passando por toda aquela burocracia de não ter um ciclo completo de polícia, talvez esse homicídio tivesse sido evitado, o direito à vida tivesse sido respeitado. Então são muitas perspectivas, muitas determinantes. A criminologia ela não tem uma resposta única para as questões referentes às infrações penais, mas sem dúvida nenhuma que o importante da ideia, o central da ideia de direitos humanos é de que eles são sim para todos, e eles não podem ser vistos como algo que é colocado em conflito, como os defensores de direitos humanos têm uma corrente ideológica que não defende determinadas pessoas. Não! Quem defende os direitos humanos defende o direito de todas e de todos. Se alguém se diz defensor de direitos humanos e defende o direito de determinadas pessoas e não defende de outras, essa pessoa está equivocada quanto ao conceito de defesa dos direitos humanos. Assim, olha, eu defendo direitos humanos para tais pessoas, eu defendo para preso, mas não defendo para vítima. Não, eu defendo para todas e todos. Essa é a questão, né? Agora, voltar no tempo. E justamente essa perspectiva de solidariedade, se eu pudesse falar em duas palavras, né? E solidariedade é o que se pede para que se possa pensar na perspectiva de defesa dos direitos humanos. Mas eu queria falar uma... Pode falar. Não, eu só ia te pedir só para me dizer para o pessoal, né? Quem pode, então, procurar a Defensoria Pública? Todas as pessoas podem procurar a Defensoria Pública, tá? Ela é universal, claro
que, em algumas situações, para alguns tipos de demandas judiciais, existe um critério de renda máxima, tá? E aí vai depender do tipo de demanda, certo? Mas quando houver situações de graves violações de direitos humanos, independentemente da renda, a Defensoria Pública pode atender com base no conceito de hipossuficiência organizacional. Então, há uma violação coletiva ao direito das mulheres, a Defensoria Pública pode atuar, como fez quando houve, por exemplo, a colocação de Dilmirena em adolescentes que estavam em casas de acolhimento, né? Ou então, quando houver uma violação ao direito das pessoas idosas de forma coletiva, a Defensoria pode atuar. Violação ao direito das pessoas com deficiência, atuamos. E também nas ações individuais, ação de família, ação de saúde, teve um medicamento negado, um tratamento, uma cirurgia, vai na Defensoria para pedir para poder garantir. Não conseguiu matricular o filho numa escola, numa creche, vai na Defensoria Pública. Né? Defesa criminal, vai na Defensoria Pública, está sendo acusado. Mulher vítima de violência doméstica, procura a Defensoria Pública. Nós defendemos todas as pessoas. Essa é a nossa ideia. Né? A Defensoria Pública existe para defender as pessoas, para defender o direito do cidadão comum, para defender o direito de cada um de nós, individualmente ou coletivamente. Ela não defende aquele ente abstrato, Estado, sociedade. Não, nós defendemos as pessoas. As pessoas. Qualquer pessoa que sofreu uma violação ou que se achar na iminência de sofrer uma violação de um direito, seja por um particular, seja pelo próprio Estado, muitas vezes por outros órgãos, pode procurar a Defensoria Pública. Por isso que a gente vai defender. Se alguém sofre violência policial, nós vamos defender. Agora, se um policial, daqui a pouco um soldado é acusado de um crime, nós também podemos defender esse soldado. E vamos defender, como já fizemos muitas vezes. Até porque, eventualmente, a gente pode estar sofrendo uma acusação injusta e ele merece também a mesma defesa. É para todos, né? Não olhamos aqui, nós defendemos qualquer pessoa na iminência de sofrer qualquer tipo de violação de direitos e atuamos para garantir direitos humanos. Exato. Somos uma instituição democrática e, portanto, elemento essencial da democracia, porque não existe democracia sem defesa dos direitos. E queria, para fechar, poder contar uma pequena história sobre a Guerra Civil Espanhola, que também tem muito a ver com esse contexto. E essa história é a história do célebre reitor de Salamanca. E o reitor de Salamanca, a 12 de outubro de 1936, onde passados apenas 3 meses desde o início da Guerra Civil Espanhola, durante um ato de abertura do ano letivo, quero fazer em homenagem aos reitores do Brasil, no Salão Nobre da Universidade, Miguel de Unamuno, que apoiava Franco, e era o reitor na época, porque considerava necessário levar ordem àquela anarquia criada pela Frente Popular, e naquele momento representava o general no evento. Mas em certo momento, um dos oradores, o Francisco de Maldonado, ele lança um ataque contra a Catalunha e o País Basco, qualificando-os de anti-Espanha e de tumores no sadio corpo da nação, e asseverando que o fascismo redentor da Espanha, Franco era um ditador fascista, que, em que pese uma falsa neutralidade, apoiava Hitler, saberá como exterminá-los, cortando na própria carne como um decidido cirurgião livre de falsos sentimentalismos. Continuou elogiando o papel do exército, que se havia empenhado numa nova e verdadeira cruzada nacional, e afirmando que catalães e bascos exploradores do homem e do nome da Espanha. Em sequência, alguém na plateia teria gritado o lema da Falange: Viva la muerte! Ao que Milana Astray, general falangista, também presente no ato, respondeu com um consumeiro réptil: Espanha! E a plateia respondeu, unida, e ele repetiu, Espanha, e a massa replicou, grande. Milana Astray conclamou pela 3ª vez, Espanha, e a multidão gritou, livre. Nesse ponto, um grupo uniformizado, camisas azuis da Falange, equivalentes às camisas pardas do nazismo alemão, entrou no recinto e fez uma saudação oficial com o braço direito ao alto, ao retrato de Franco, pendente em uma parede. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Um indignado Unamuno, que era o reitor, que então havia se mantido em silêncio, levantou-se e pronunciou um apaixonado discurso. Estais esperando que vos fale. Conhecei-me bem e sabeis que sou incapaz de permanecer em silêncio. Às vezes, permanecer calado equivale a mentir, porque o silêncio pode ser interpretado como aquiescência. Vencer não é convencer, e há, sobretudo, que convencer. O ódio, que não deixa lugar à compaixão, não pode convencer. Nesse ponto, Milana Astray, que nutria um profundo ódio por Unamuno, começou a gritar, posso falar? Posso falar? Em altos brados reforçou, a Catalunha e o País Basco são 2 cânceres no corpo da nação. O fascismo, remédio da Espanha, vem para exterminá-los, cortando na carne viva como um frio bisturi.
Alguém do público tornou a gritar: Viva la muerte! No silêncio mortal que se seguiu, os olhos todos se voltaram ao Unamuno, que continuou: acabo de ouvir o necrófilo insensato grito de Viva la muerte. Isso me parece o mesmo que morte à vida. O Unamuno, nesse momento, Milana Astray exclama: morra a intelectualidade traidora! Viva la muerte! O Unamuno, sem intimidar-se, continua: esse é o templo da inteligência. E eu sou o sumo sacerdote desse templo. Vós estáis profanando esse sagrado recinto. Tenho sempre sido, digam o que digam, um profeta de meu próprio país. Vencereis, porque tendes sobrado a força bruta. Mas não convencereis, porque para convencer há que persuadir. E para persuadir lhes falta algo que não tendes: razão e direito. Depois dessa manifestação, o público encolerizado tenta correr o Unamuno e a Carmen Polo de Franco, esposa do Franco, salva ele, retira ele do recinto. Nesse dia, ele é destituído do cargo de reitor, é preso, enfim, acaba falecendo. Mas a história, vejam só, em outubro de 2011, o Miguel de Unamuno é reconduzido póstumamente ao cargo de reitor de Salamanca. Já o general Franco teve determinada a retirada dos seus restos mortais do Vale de los Caídos, para transformá-lo em um local de memória e conciliação. Muito obrigado por todas e todos, obrigado pela atenção. Desculpem, às vezes, a velocidade da fala. Tá caindo minha bateria, falta um minutinho aqui, 1% aqui para cair. Então, se cair, não foi, a saída não foi por querer. Foi o maior prazer do mundo. Se quiserem adicionar no Facebook, no Instagram, para conversar, trocar uma ideia sobre direitos humanos, fiquem absolutamente à vontade. Vai ser o maior prazer do mundo conversar com todas e todos. E agradeço do fundo do coração mais uma vez ao convite, Lisiane, Peterson. Estou sempre à disposição, é sempre o maior prazer conversar com vocês. Espero poder encontrá-los, a todas e todos, presencialmente, para que a gente possa ter uma troca de afeto, para que a gente possa se abraçar e celebrar bons momentos juntos, né, quando acabar essa pandemia. Não escuto. A gente agradece. Tá ouvindo? A gente agradece, então, muito, né, essa aula que o senhor deu aqui para nós, né, todos, pelo que eu vi nos comentários, o pessoal gostou muito, assim, e claro que poderia ficar falando muito mais tempo, porque tem muito assunto, né, como a gente tinha falado, e a gente agradece muito pela disponibilidade sua, né, de participar aqui com a gente, né, nos agraciar, assim, com todas essas informações. E a gente deixar aqui claro também que vai ficar essa aula toda, né, vai ficar no YouTube, né, a gente tem no nosso canal do YouTube, fica gravada essa live lá, então quem quiser rever, estudar, né, aprender mais, pode ir lá no YouTube para ver também. E dia 12 agora sexta-feira, a gente vai ter uma nova live. Tchau, obrigada! A gente vai ter mais uma live na sexta-feira, que é sobre violência sexual, né? Escutando crianças e adolescentes de forma protegida. Tá, gente? Então, a gente se encontra, então, na sexta-feira. Valeu, obrigada e boa noite.